Olá, concurseiros e concurseiras! Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, toque aqui. E nesta aula eu vou ensinar vocês a fazer uma conclusão impecável na sua redação. Afinal de contas, é a última parte da redação. E o avaliador, assim que terminar de ler, vai avaliar o seu texto. Por isso é importantíssimo você terminar muito bem a sua redação. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Um texto dissertativo argumentativo, que é a sua redação, que é esse texto que você terá de produzir para sua prova de concurso público, vestibular ou Enem, é composto por 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Sobre a introdução e o desenvolvimento, eu já tenho aulas aqui no canal. Nessas aulas eu explico direitinho como produzir uma introdução impecável e como produzir um desenvolvimento impecável. Se você ainda não assistiu, eu sugiro que você corra lá e complemente os seus estudos. Nesta aula, eu vou ensinar a fazer uma conclusão impecável. E a conclusão, por ser a parte final do seu texto, ela é muito importante. Porque logo depois que o avaliador terminar de ler a sua conclusão, ele vai pontuar você. Por isso, é fundamental terminar muito bem o seu texto. E é isso que eu vou ensinar para vocês nessa aula. A conclusão, ela tem basicamente a função de concluir, de arrematar, de fechar o texto. Mas, além disso, a conclusão também tem a função de ratificar, de confirmar todas as ideias que foram ditas antes, na introdução e no desenvolvimento. Além disso, a conclusão também tem a função de apresentar solução para o problema tratado, falado no texto. Ou seja, na conclusão você precisa apresentar uma proposta de intervenção naquela situação, referente ao assunto tratado no texto. Ai, professora, como eu faço isso? Como eu faço a minha conclusão? Vocês terão de dar 3 passos. E o primeiro passo é: vocês irão iniciar a sua conclusão com um conectivo, ou seja, uma conjunção ou uma locução conjuntiva, preferencialmente conclusiva. Por quê? Porque você precisa mostrar para o avaliador que você está encerrando, que você está finalizando o texto. Eu vou dar alguns exemplos. Desse modo, portanto, assim sendo, diante do exposto. Você precisa finalizar o seu texto de modo que o avaliador perceba que você está finalizando o texto. E para isso, você precisa usar uma conjunção ou uma locução conjuntiva, conclusiva. Dado esse primeiro passo, agora você precisa ir para o segundo passo.
Aqui você vai retomar as ideias que você apresentou lá nos parágrafos do desenvolvimento. Você vai fazer isso de forma sucinta, de forma resumida, mas você precisa retomar os seus argumentos de forma a confirmá-los na conclusão. Feito isso, colocando uma conjunção ou uma locução conjuntiva, retomando as suas ideias, então nós vamos para o terceiro passo. No terceiro passo, ou seja, na terceira parte da conclusão, você vai apresentar uma proposta de intervenção naquele problema. Ou seja, você vai propor solução ou soluções para o problema tratado no texto. Obviamente que relacionado ao assunto, à temática do texto. Esses são os 3 passos que você precisa dar para escrever uma conclusão impecável. Eu garanto que se você segui-los direitinho, você vai conseguir finalizar muito bem o seu texto. Agora eu vou apresentar para vocês um exemplo de conclusão. Um exemplo de um texto elaborado por um dos meus alunos, o Reginer. Eu vou ler para vocês e vou mostrando como ele articulou esses elementos, como ele trabalhou esses 3 passos, atendendo à função da conclusão e fechou o seu texto de forma irreparável. Veja só. Diante disso, vê-se a possibilidade de desenvolvimento e preservação ambiental. Tal fato, para ser mais garantido, necessita de medidas fiscalizatórias, como a averiguação dos órgãos ambientais por parte das autoridades públicas e ainda de incentivos financeiros, isenção de impostos, por exemplo, a fim de a classe empresarial adquirir equipamentos e ferramentas que assegurem a sustentabilidade. Assim, ampliam-se as maneiras de resguardar o crescimento e o meio ambiente. O tema dessa redação foi desenvolvimento e preservação ambiental. Agora volte lá para a conclusão para observar os passos que ele deu para construir essa parte do texto. Onde ele diz, diante disso, perceba que aí ele usou uma locução conjuntiva que mostra que ele está finalizando o texto. Aí depois ele vai retomar aquilo que ele tratou antes, ou seja, os argumentos, as ideias dele, de forma bem sucinta. Veja só. Vê-se a possibilidade de desenvolvimento e preservação ambiental. Aí depois que ele retoma as ideias, ele vai apresentar propostas de intervenção naquele problema, em se tratando daquele assunto. Veja só. Tal fato, para ser mais garantido, necessita de medidas fiscalizatórias, como a averiguação dos órgãos ambientais, por parte das autoridades públicas e ainda de incentivos financeiros, isenção de impostos, por exemplo, a fim de a classe empresarial adquirir equipamentos e ferramentas que assegurem a sustentabilidade. E aí ele encerra. Assim, ampliam-se as maneiras de resguardar o crescimento e o meio ambiente. Perceba que a conclusão do Reginer, ela segue esses 3 passos apresentados nesta aula.
Ele inicia a conclusão com uma locução conjuntiva, ou seja, com um conectivo. Depois, ele retoma as ideias tratadas no texto. E, por fim, ele apresenta propostas de intervenção naquele problema, naquele assunto que foi tratado durante todo o decorrer do texto. Além disso, a conclusão do Regner também atende à função dessa parte do texto, que é concluir, que é finalizar a redação. Essa foi então a nossa aula de hoje, na qual ensinei a vocês como elaborar uma conclusão impecável. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Se ficou com alguma dúvida, comente aí. Se você gostou, comente também. Se você tem sugestões para os próximos vídeos, comente também. Se você me assistiu até aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva. Deixe também o seu like, porque isso me ajuda a continuar ajudando vocês. Sucesso para vocês, sucesso Regner, que Deus abençoe os sonhos de vocês e até a próxima aula.